E aí, turma, tudo bem com vocês? É o seguinte, o tema hoje é pagamentos por serviços ambientais e para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Alexander de Matos Leitão, amigo nosso lá do egresso, na verdade, do nosso programa de pós-graduação em agronegócio. Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor, pelo convite. Vou chamar de professor porque é meu professor desde a época da administração lá na Unigran. E é um prazer estar aqui, poder falar desse tema que povoou minha cabeça e povoou minha cabeça desde o mestrado, que a gente gosta e fala com gosto. Que legal, que bom. Eu vou pedir para você se apresentar, pode puxar o microfone mais Sim, próximo. tranquilo. Vou pedir para você se apresentar, falar seu nome, sua formação, se você tiver pós-graduação, mestrado, doutorado, conta para a turma aí para eles conhecerem você, saber por que eu convidei você. Tá, beleza. Bem, como o professor falou, meu nome é Alexander, eu sou egresso do programa de agronegócio aqui da UFGD, né, no mestrado. E minha formação em graduação é administração, formei na Unigran, né? Eu fui aluno do professor Fábio nessa época, né, de TGA, materinha top. A gente sofreu muito que dessa grossura. Mas sofreu não é porque o professor era ruim, não, né? O professor ajudava. O conteúdo não era macio, mas a gente tirou de letra. Foi de boa. Foi de boa. No mestrado, eu comecei o caminho do mestrado meio que pela tangente, né? Eu não estava com a intenção de fazer o mestrado em agronegócio, na verdade. Como eu trabalho no hospital universitário, eu estava com a ideia de fazer mestrado na gestão pública, que é o profissional. E eu fiz o planejamento, vou fazer um mestrado em administração pública. Fiz a ANPAD, aquela prova maravilhosa. Sim, super. Super legal. Só eu fiz 5 vezes aquela beleza. Fiz a ANPAD e aí aconteceu que o programa ficou suspenso um período aí e minha prova estava rolando a validade dela e eu ia perder a minha ANPAD. Eu falei, não vou perder minha ANPAD, porque daqui a pouco eu vou ficar doido para fazer outra ANPAD de novo. E apareceu o edital do PPG, do agro, eu falei, cara, eu vou arriscar, eu vou tentar. Não tô na área de agronegócio, que eu tava como servidor público do hospital, da UHU, né, o FGD. Eu tava pensando em voltar na administração pública. E arrisquei e deu certo. Estamos aqui para falar da dissertação. Que legal, é justamente isso. Como ele já mencionou, né, pessoal? A ideia aqui é a gente trazer alguns egressos, alguns alunos, né, que saíram aí do nosso mestrado e também do doutorado ali do programa de pós-graduação em agronegócios da UFGD, como já foi dito. E a ideia é a gente dar voz a esses egressos para contar um pouco dessa história, de como é que foi a pesquisa, como foi essa experiência, se recomenda ou não recomenda, o caminho das pedras, né? Que eu acho que é muito legal quando a gente parte por esse lado de ajudar outras pessoas a trilhar os seus caminhos profissionais, né? E a nossa proposta aqui com o podcast Agrociência e também essa ideia de trazer os pós-graduandos, né, os egressos aí, mestres e doutores, é justamente contar um pouco da sua pesquisa e contar como é que foi essa experiência, né? Então, hoje nós vamos tratar desse assunto, pagamentos por serviços ambientais, que é um tema muito diretamente ligado ao agronegócio e que também foi tema da sua dissertação, como você muito bem disse, né? Então, antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns, né, por você ter a iniciativa, não sei se partiu de você ou dos seus orientadores, de pesquisar um tema tão atual e, ao mesmo tempo, tão importante para o agronegócio, né? Que ainda precisa seguir um certo caminho ainda para se realmente ser discutido, né? Para ser ampliado. O que você pensa a respeito disso? Sim. A ideia do tema, ele já fazia parte de um projeto do professor Milton Padovan, da Embrapa, né? Sim. Que já na época do meu projeto de pesquisa, eu procurei uma linha de pesquisa e conversei com algumas pessoas. E uma delas foi o professor Milton, que me apresentou algumas ideias, mas até então não se falava de pagamento por serviços ambientais. A gente discutia sobre SAFs, né? Sistemas Agroflorestais, que é a linha de pesquisa do professor Milton na Embrapa, né? Uma das linhas de pesquisa do professor Milton. Paralelo a isso, eu conversei também com a professora Luciana, que é minha orientadora, e à época a gente conversou de alguns temas relacionados à economia ecológica, que também está linkado à bioeconomia, que é uma das linhas de pesquisa do programa, né?
Mas o amadurecimento para esse tema foi com muito bate-papo, muita conversa, foi no desenrolar já das conversas entre orientador e co-orientador, e o tema emergiu. Aí já serviu de base para o projeto à parte aqui do professor Milton, que é o projeto Cefara, na verdade, que ele já estava vinculado na Embrapa, então a gente seguiu uma linha de pesquisa, eu falo que com muita sinergia, porque o professor Milton e a professora Luciana têm um know-how violento em temas relacionados. E a minha parte foi entrar justamente no pagamento de serviços ambientais, que era uma coisa que era pouco discutida, Que legal. de fato. E me diz uma coisa, Alexander, você gostou, assim, de pronto atendimento, assim, no seu tema, ou foi algo, assim, um relacionamento construído no longo prazo? Eu costumo fazer essa pergunta para todo mundo que vem aqui, porque eu tiro uma base por mim. No meu doutorado, eu me apaixonei pelo meu tema, que é um tema totalmente alheio, diferente do que eu tinha estudado a vida toda, né? Eu fui lá para a área da zootecnia, eu que sou administrador, então eu de fato apaixonei muito pelo meu tema e isso contribuiu muito para eu escrever a minha tese. E no teu caso, o pagamento por serviços ambientais foi assim uma paixão construída ou não? Como é que foi? Ou até hoje você tem... Aqui é sinceridade, viu? Não, vou ser sincero. No meu caso, foi paixão. Gostei muito. Eu já gostava de economia, apesar de não ser economista de formação, gostava da matéria de economia na época do professor Leonardo Mansuri, da Unigran. Grande Léo, lá da Unigran. Grande abraço, Léo. Então, mestre Léo. Então, me apaixonei pelo tema, pela disciplina dele e sempre gostei de pesquisar sobre economia. Por isso que eu entrei na economia ecológica com o professor Luciano. Mas o pagamento por serviços ambientais só colocou a cerejinha no bolo, assim, e melhorou ainda mais. Porque eu gosto muito do tema, gosto mesmo. E para mim foi um prazer fazer essa dissertação e é um prazer continuar falando sobre ela nas nossas publicações, que a gente continua a produzir. Que legal. Mas para a gente dar continuidade no nosso tema, no nosso bate-papo, vamos explicar para a turma o que é esse negócio de pagamentos por serviços ambientais. Pode ser que tenha alguém ouvindo e assistindo a gente agora aqui que justamente se interessou pelo tema e quer conhecer um pouco mais, quer saber o que é. Então, vamos trazer uma definição bem simples, bem tranquila aí do que seria esse pagamentos por serviços ambientais. Tá. Na verdade, eu posso até dar uma definição, mas existe um contexto, né? Sim, vamos lá. E o contexto é assim, quando a gente analisa alguns instrumentos econômicos, a gente se depara com instrumentos econômicos de mercado, que a gente conhece bem, e alguns que não são tão conhecidos, né? Por que eu falo isso? Porque o pagamento de serviços ambientais, ele se insere num contexto da economia ecológica, como eu tinha comentado antes, trazendo um instrumento, uma ferramenta para fazer frente à prestação de serviços ambientais. Mas aí a gente tem que entender o que é um serviço ambiental. Né? Então, o serviço ambiental ele é um serviço um serviço praticado por um agente, no caso um produtor rural, por exemplo, em benefício de serviços ecossistêmicos, ou em prol de um avanço dos serviços ecossistêmicos. Mas o que são serviços ecossistêmicos? Sim, uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa puxa a outra. Então, os serviços ecossistêmicos são serviços que a natureza e o ecossistema oferecem, né? Um deles é a produção de água, mas existem outros, que é o microclima, o carbono. Então, no contexto, uma coisa vai puxando a outra e o pagamento de serviços ambientais se insere nesse contexto, como um instrumento para melhorar, ou então, melhor dizendo, para ampliar a produção desses serviços ambientais e incentivar as pessoas a produzirem serviços ambientais. Então, o pagamento, ele serve como um instrumento, uma ferramenta de incentivo, digamos assim. Isso. Para que, no caso, produtores rurais adotem estratégias, seja elas quais forem, para maximizar ou melhorar um determinado sistema, que no caso que você estudou é a produção de água, né? Isso, eu estudei produção de água. A produção de água, ela tem muita gente que me perguntou no decorrer da pesquisa, mas o que é produzir água, né? Sendo que a gente entende que a água é um ciclo fechado, ciclo hidrológico, a gente entende que é a chuva, a captação, lençol freático, água disponível, e no geral não se pensa em produção de água. Mas a ideia da produção de água é uma ideia que veio já de alguns estudos antigos, no caso Alvarenga e Santana, que são os teóricos que eu pesquisei.
Que a ideia é a oferta de tecnologias e de modos eficazes de captação para melhorar e ampliar o abastecimento de água. Não sei se você sabe, mas a maioria dos municípios da nossa região usam a captação de água de lençol freático. Sim, sim. Então, essa captação ela existe, mas ela pode ser ampliada. Com o quê? Manejo correto do solo, menos compactação e, no caso da nossa pesquisa, a implementação de um sistema agroflorestal. Antes da gente dar continuidade, só para a gente deixar claro para a turma entender, né? Por que é importante a gente falar de compactação, por exemplo, de solo? O que é compactação? Como ela acontece? Quando há, por exemplo, um trânsito ou tráfego de tratores, de carros, de caminhões, enfim, numa determinada área, aquele solo realmente vai compactando, né? E a água da chuva cai e escorre, ela não penetra e não vai para o lençol freático, ela vai para um rio, que esse rio, por sua vez, segue o seu caminho. Ela realmente não vai diretamente para o lençol. Então, a compactação é um grande problema, né? Na agricultura, na agronomia, a galera discute muito esse termo, né? O que usar, o que fazer para diminuir essa questão da compactação do solo. Já é um outro tema, assim, que é muito legal, que eu tenho participado de alguns eventos. Eu tive em Campo Grande outro dia num evento lá, falou-se muito em descompactação de áreas, né? E é um tema assim que tá sendo muito discutido, é quase que um hot tópico mesmo, né? Na ciência aí quando se fala. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então nós precisamos dessa água que ela infiltre mesmo no solo para que chegue até o lençol. Isso. A ideia em si é essa. No Brasil, na verdade, o pagamento por serviços ambientais, ele foi inserido nas pesquisas acadêmicas, mas ele foi colocado em prática na Costa Rica. O primeiro programa de pagamentos por serviços ambientais lá nos idos de 1990. Então, ele foi sendo estruturado pouco a pouco e trazendo pela academia, né? Trazido pela academia. No Brasil, ele começou em 2005, né? Com o projeto Produtor de Água de Extrema, lá em Minas Gerais. E a Agência Nacional de Águas, que é a ANA, ela abarcou esse programa, né, entre os programas que ela oferta, e criou o programa Produtores de Água, que já teve muito mais, já tiveram muito mais participantes, né, em programas vinculados, hoje um pouco menos, mas inclusive um dos programas é o Manancial Vivo daqui de Campo Grande. Aqui no estado tem em Campo Grande o Manancial Vivo, que é um programa, digamos assim, um projeto para pagamentos por serviço. E quem são as pessoas que participam desse programa? Você tem acesso a essa informação? Sim. Na verdade, existe uma defasagem de informação, porque o que acontece? A maioria desses programas, eles não são nacionais, eles são locais. No caso, o Manancial Vivo é um programa da Prefeitura de Campo Grande, com a Cimador, junto com o Ministério Público e outros atores. E as informações, elas meio que se perdem por conta de troca de política e gestão, às vezes as pessoas não vão atualizando. Então, até a informação que a gente tinha em 2018, existiam cerca de 16 participantes, depois foi para 64 participantes. E a ideia do projeto é favorecer a produção de água do córrego Guariroba, né, que abastece a cidade. Então, a ideia em si é ampliar a produção de água desse córrego. E o agente, nesse caso aí, são produtores que tem em volta ali ou já entra na cidade também? Ou só produtores mesmo? São produtores rurais do entorno. É com foco de produtores rurais que estão ali à margem do córrego, desse rio, que serão beneficiados por esse pagamento pela preservação desse ambiente. Por ser um programa institucional criado, no caso, pelo município, mas no geral todos eles são criados por um município ou um estado, eles são lançados por um edital. Sim. Então, até lançar o edital, existe toda a estruturação do programa como uma política pública de fato. E esses editais fazem essa seleção dos produtores aptos a ingressarem no programa. Eles analisam N fatores, né? Vai depender se realmente aquela propriedade oferece, por exemplo, uma nascente que tem que ser restabelecida ou reestruturada para ampliar a captação, ampliar o fornecimento de água do córrego. Entendi. Esse exemplo que você deu agora há pouco do município de Extrema, né, em Minas Gerais, se eu não me engano, eu já assisti até no Globo Rural falando dessa região lá e mostrando o antes e o depois, porque já tem bom tempo, né? Foi desde 2005. Isso, tem bastante tempo, já deu até para ver muito resultado. O córrego, o reguinho d'água ali que estava correndo já estava bem esplendoroso lá, bem pujante. Na nossa pesquisa, na dissertação, a gente conseguiu esse mesmo recorte.
mas no estudo de caso, na propriedade que a gente analisou. Uhum. Então, assim, a gente fez um levantamento de dados históricos com fotos e tal, e deu para perceber esse mesmo apontamento teu. Tipo, a percepção do aumento da produção de água, a gente acaba vendo na reestruturação das nascentes. Uhum. No aumento do volume de água delas, até mesmo o surgimento de novas nascentes, Uhum. que é o que a gente identificou na pesquisa. Na pesquisa que você fez para o seu mestrado, você Identificamos. conseguiu, nesse período, você já chegou a perceber isso, ou você pegou dados anteriores à sua pesquisa para comparar? Foram dados do produtor. Ah, tá. Dados do produtor, porque essa pesquisa ela foi um estudo de caso na propriedade do Córrego Laranja Doce, Certo. aqui próximo a Dourados, do Dr. Aquiles e da sua esposa Eunice. Uhum. E eles já estavam sendo acompanhados pela Embrapa, Ah, tá. que é aí que entra o professor Milton, Uhum. na implantação do SAF. Eles já tinham alguns SAFs consolidados e outros SAFs em consolidação. E na propriedade existia um poço movido a vento, Uhum. que foi um dos destaques até da pesquisa, porque esse poço se tornou uma mina de água. Não só isso, além de se tornar uma mina de água, ele começou a abastecer tanques de piscicultura. Nossa. Então, tudo através do manejo agroecológico que foi adotado, né, com a introdução do sistema agroflorestal, que favoreceu a produção de água. Caramba, que bacana. E quanto tempo durou esse manejo? 10 anos. 10 anos de manejo para 10 dar anos, esse resultado. Esse resultado. Realmente é um trabalho que deve ser começado com bastante atenção, bastante planejamento, com embasamento, né? A Embrapa está aí justamente para dar esse suporte. Sim, sim. Mas que demora, às vezes não é, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre essa parte, mas tem um custo para isso, né? Mas que de fato dá resultado, né? Quando bem feito. Exato, quando bem feito, e é um trabalho, como você falou, além de demorado, ele é árduo, né? É caro, né? Não deve ser muito barato, difícil. né? Esse custo, né? Vamos falar disso. O custo disso é por hectare, né? O levantamento desse custo. Nós fizemos o levantamento global, pelo histórico de 10 anos da consolidação, e também fizemos o cálculo por hectare. Por que por hectare? Porque a maioria dos programas quando existe um programa, que não é o caso do local pesquisado, a remuneração é feita por hectare ano. Hectareano, isso. E aí a gente fez o rateio desses valores por hectare ano para poder traçar uma proxy, um comparativo da real condição, dos custos, do dispêndio real com o pagamento em si. Entendi. E desse caso que você estudou especificamente, eles já recebem algum pagamento por esse trabalho ou não? É só uma análise mesmo do que poderia acontecer? É uma análise. Eles não recebem, justamente por conta dessa dificuldade. Até 2020 não existia nenhuma lei nacional para pagamento por serviços ambientais. Em 2021 foi aprovada a lei, que em tese ela criaria já um programa nacional para pagamento de serviços ambientais, que ainda não foi regulamentado. Então, todas as iniciativas, como eu disse, são locais. E na nossa região, no caso específico da região da Grande Dourados, não existe um programa estruturado para pagamento por serviços ambientais, no caso, ainda mais na questão da água. Pode ser que isso mude agora, daqui a algum tempo, porque eu tenho informação, até a Semagro, né, ela já começou a fazer um estudo muito grande há algum tempo, justamente das questões hídricas do estado. Não sei se você conhece esse levantamento. Agora me fugiu o nome. Na hora que eu me lembrar, vou colocar aqui o nome desse estudo e o link eu vou deixar aqui desse estudo que a Semagro está desenvolvendo, que é justamente para saber as questões hídricas do estado. Onde que chove mais, onde que chove menos, onde tem mais disponibilidade de água, onde a água infiltra mais ou infiltra menos, enfim. Tem um estudo muito legal que a Semagro está fazendo, Semadesc, acho que é Semadesc, do governo do estado, para fazer esse levantamento. E isso aí influencia bastante as decisões que os produtores rurais vão tomar nas suas lavouras, né, na sua piscicultura, enfim. Todas as atividades que dependem de água, ou seja, todas, né, vão se beneficiar desse estudo. E, sem dúvida nenhuma, isso também vai servir para traçar novos planos aí para pagamentos por serviços ambientais, sem dúvida. A ideia é essa. Já existe um mapeamento já de recursos hídricos feito pela Agência Nacional de Águas, que faz esse mapeamento com certa, acho que 2 vezes ao ano.
E nessa análise que a Agência Nacional de Águas faz, que é a conjuntura dos recursos hídricos, ela já elenca tanto a questão da disponibilidade de água, porque a gente tem um paradoxo no Brasil bem interessante. Nós somos o maior, né? O país continental, né? O país continental com maior disponibilidade de água doce. Sim. Mas a gente, em 2021, enfrentou uma das piores, uma crise hídrica. Secas. E por conta não da falta de água, mas dessa questão que você abordou. A disponibilidade de água, ela muda de acordo com a região. E no estado, a gente percebe isso também. Algumas regiões são mais secas, por isso que esse estudo vai ser interessante. Mas, apesar de sermos o maior país, né, o país com maior disponibilidade de recursos hídricos, sofremos sucessivas vezes com crises hídricas, com escassez de recurso hídrico, e aí que entra uma coisa que já se consolidou há muito tempo, que são os comitês de bacia hidrográfica. Nós temos 12 bacias, mais ou menos uns 200 comitês de bacias hidrográficas que fazem esse mapeamento. E o monitoramento. Dos recursos hídricos. Porque, apesar do agronegócio responder por grande parte da retirada de água com irrigação, não é só o agronegócio. A gente tem o uso da água da indústria e o uso do consumo humano. Sem dúvida. E tudo isso perpassa pelo ciclo hidrológico, o ciclo da água, que acaba hora ou outra dependendo de programas como os programas que estão sendo consolidados de pagamento por serviços ambientais. Ó, que eu achei aqui, ó. Serviço Geológico do Brasil divulga mapa com dados sobre a água e minérios no Mato Grosso do Sul. É pela Semadesc mesmo. Depois eu vou colocar o link em algumas informações aqui no vídeo para a galera buscar se informar um pouco mais. Legal. Mas é de extrema importância, é fundamental realmente a gente ter esses dados, né, Alexander? Essas informações aí sobre, principalmente a água, né, que é um recurso tão valioso, tão caro mesmo, né? Não só em questões monetárias, mas é caro para a vida do ser humano, das plantas, dos animais, enfim. É um recurso finito, inclusive, né? Assim como a disponibilidade de solo para o cultivo, né? São dois recursos extremamente importantes. Mas vamos lá, vamos falar agora de desafios, então. Quais são os principais desafios assim, que você identificou, assim, se foi possível identificar na sua pesquisa ou na sua concepção, para a gente, tanto econômicos, sociais, ambientais, para implantar os pagamentos por serviços ambientais como algo mais palpável, mais acessível, realmente acontecer de fato aqui na nossa região. Vamos falar da nossa região, que é o que está mais perto. Tá. Eu fiz uma pesquisa, na minha dissertação, eu fiz uma revisão sistemática sobre o PSA e eu analisei esses gargalos, esses gaps em nível global e em nível nacional. Sim. E eu acho que os mesmos gaps se aplicariam ao local. Por conta da ideia de programas que não são nacionalizados. Certo. Né? Que é um grande entrave. Tudo acaba sendo municipal ou estadual e acaba não tendo continuidade. Travando nas burocracias, na economia, né? Não tem recurso para isso. E anterior a isso, travando em própria legislação, porque até então, agora, em 2021, que foi aprovado a lei do PSA, do Pagamento por Serviços Ambientais. Então, existe o entrave legal, que a legislação não é consolidada, inclusive exige regulamentação de muitos tópicos da nova lei, mas não só a lei, é a questão do custeio, de como agariar o recurso. Existem programas que o recurso ele vende, igual do Manancial Vivo, parte do recurso vem de termos de ajuste de conduta, de TAC. Mas o TAC todo mundo quer. É um recurso que ele é visado. Outros programas, não no Brasil, mas em outros que eu pude analisar, usavam alguns métodos de valoração que captavam o recurso pela disponibilidade a pagar, né? Captavam em linha a cobrança pelo uso da água. Sim, sim. Para custear esses programas. Existem alguns projetos nesse sentido no Brasil, da cobrança pelo uso para agariar fundos aos programas de produção de água. Mas são vários entraves. O econômico seria esse, o custeio, de onde tirar o recurso.
É o maior entrave, uma- né? é, De onde sair dinheiro para isso? o legal é como regulamentar se não existe se a lei federal não está totalmente regulamentada. Entendi. E mesmo que se eu tivesse o recurso, tivesse a legislação plena, ainda teria aplicação. Como aplicar e como basear esse programa para que ele seja efetivo e que nós consigamos manter o produtor no programa. Até para justamente isso, até para monitorar, né, se realmente o produtor ele está conseguindo manter aquele, sei lá, se for um SAF, por exemplo, né, enfim, se manter dentro desse programa, tem que ter um Sim. monitoramento, né? Como é que é feito isso? Por satélite, alguma Não, coisa assim? alguns programas alguns programas analisam o pagamento mediante a área reflorestada, por exemplo. Uhum. Existem programas que aplicam essa métrica. Então, um agente público iria até a localidade, analisaria se está cumprindo os quesitos que já estavam firmados em edital, e estando tá tudo ok, repassa o valor. É isso que eu tô querendo dizer, né? Tem um custo para fazer isso também, Tem um custo de inclusive. monitoramento. Exatamente. Além de ter que pagar aquele valor X por hectare ano ali para o produtor rural, ainda tem o custo de monitorar. Exato. De fazer o monitoramento, né? Então eu entendo que de fato não é um programa barato para os cofres públicos, Não né? é. Não Alguém é. vai ter que pagar essa conta, né? Mas que no longo prazo a gente tem que pensar diferente, que no longo prazo isso vai trazer resultados, né? É. O que acontece muito nos programas do Brasil é que eu acabei. E a gente retira da literatura essas falas, que a maioria desses programas foram baseados no custo de oportunidade, né? Que é Uhum. uma análise que eu faço um recorte da área e falo o que seria vantajoso a termos de mercado consolidado para se explorar nessa área ao invés de produzir água. Então, era essa a minha próxima pergunta, né? Como que a gente vai atribuir um valor monetário Esse é um dilema. por hectare? Esse é um dilema. Não existe um padrão de valor, não existe um valor fixo. Apesar que o comprador geralmente quer pagar um valor fixo, né? O vendedor não, ele quer receber de acordo com o trabalho que ele executou. Que no caso, quando eu falo vendedor, é o produtor de serviço ambiental. Sim, sim. Encaixa-se aqui No caso, o produtor da água. rural, o produtor da água. E comprador, o Estado ou então a instituição que está financiando. A dificuldade é justamente essa, como mensurar e como valorar esse serviço, porque ele trabalha numa falha de mercado. Uhum. E estando numa falha de mercado, a gente acaba tendo que adotar métodos de valoração de falha de mercado. Sim. Uma coisa que a gente tem que deixar muito clara aqui, isso eu acho que é um pensamento meu, uma opinião minha, e eu queria ver a sua opinião, se você concordar comigo. O produtor rural que tem uma área lá, que ele resolve, escutou o nosso episódio, assistiu o nosso episódio, que falou, esse negócio é bom, vou atrás disso daí, eu vou implantar na minha propriedade para ganhar dinheiro com isso, vou ficar rico com isso. Isso é um mito, né? O cara não vai ficar rico recebendo pagamentos por serviços ambientais. Não vai. Não vai. Mesmo que ele tivesse. No nosso cenário de pesquisa, se existisse um programa de serviço ambiental, de pagamento por serviços ambientais, que fizesse frente aos dispêndios, ele poderia sim. Mas a gente tem que analisar caso a caso. Sim. Por exemplo, existe um programa de serviço ambiental no Brasil que remunera mais do que os cálculos que nós obtemos aqui no estado. Então, tipo assim, se ele tivesse inserido nesse programa, que é o Programa Nascente do São Francisco, ele estaria ficando rico. De certa forma, ele estaria ganhando mais do que implantando numa região que não tem um programa. Então, como eu disse, as linhas de valoração, os métodos de valoração, pecam nesse sentido. Alguns pagam muito pouco. Mas também depende muito por conta da região, Exato. do impacto. O impacto. Né? Acho que é questão do impacto, né? O quanto que vai impactar isso aqui num determinado bioma. Exatamente. Isso acaba influenciando quando a gente fala de método de valoração. Também existe um que é um dos métodos diretos, que é da disposição a pagar. Para mim, para você, para nós, a disposição a pagar pela água não vai ser a mesma disposição de quem está no semiárido. Exato. Então, a gente tem uma virada de chave aí. Quem está numa situação de risco, escassez ou estresse hídrico, analisa de formas diferentes. Nós que não sentimos isso no dia a dia, não iríamos dar o valor que determinada pessoa daria em outro contexto. Entendi. Agora já ficou claro que, de certa forma, há uma grande, se não até então a maior parte ou toda a parte
atribuição desse pagamento é por parte do Estado, né? Existe condição, situação, você já leu alguma coisa em que empresas privadas poderiam entrar com essa contrapartida em troca de alguma outra benefício, por exemplo, fiscal, talvez? Vou entrar com um recurso aqui para pagar por serviços ambientais com o produtor rural na minha área aqui onde eu estou degradando, ou onde eu estou, entre aspas, poluindo, eu vou pagar um serviço ambiental aqui para o cara que está produzindo água, enfim, uma contrapartida da indústria, por exemplo. Existe na nova lei, na 1466, se não me engano, que é da Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, esses instrumentos de incentivo fiscal existem. Mas assim, existem também programas de pagamento por serviço ambiental privados, né? Privado. O Grupo Boticário até tinha, não sei, eu teria que Boticário, Natura, são empresas muito preocupadas com isso, né? Existem esses programas, assim, privados. Em linhas gerais, o recurso é estatal, em linhas gerais. Sim. Mas com a nova lei, a ideia era descentralizar a arrecadação. No caso, o custeio, né? Com entidades privadas através do incentivo fiscal. Nos programas pelo menos os programas que a Agência Nacional de Águas monitora que eu pude acompanhar, não identifiquei o incentivo, o ingresso de recurso privado. Ainda é muito novo, né, cara? De certa forma é novo, né? E não é, né? Não a gente tá falando de algo lá de 2005. Mas começou a se discutir com mais força agora. Em termos de programas, a maioria estão no Sudeste. Por conta da questão do estresse hídrico mesmo, né? Essa região Sudeste é uma região que sofre muito com abastecimento, a região Sudeste. Então, a maioria dos programas estão lá. Então, as discussões no Sudeste são mais avançadas. Sim. Em relação às nossas, né? Mas, em linhas gerais, essa barreira das empresas, né, não estarem, de certa forma, inseridas no programa para aumentar esse incentivo, ela em parte, da legislação e da regulamentação disso, como instrumentalizar, que é o debate que está se tornando... É o debate de agora. Sim, entendi. Vamos agora que ficou claro, né, o que é o pagamento por serviços ambientais, como é que está esse cenário, como é que está essa situação no Brasil, a questão da legislação, de onde que vem o recurso, quem é o beneficiado com tudo isso, além do produtor, todos nós, o meio ambiente, enfim, toda essa discussão importante. Vamos falar especificamente agora para quem se interessa da sua dissertação. A dissertação, ela foi, como a gente fala, é um filho, né? A tese é um pouco mais, eu acho que... Vai amadurecendo. Amadurece. Ela foi se construindo com o passar do tempo. Graças a Deus, a minha orientadora, a professora Luciana Ferreira, e o meu orientador, professor Milton, eles sempre foram muito presentes, né, no decorrer do processo. Mas os nossos objetivos foram mudando. Natural, né? Coisa que é natural para quem vai para academia aí fazer mestrado, doutorado, é ajustar, né? Isso aí eu costumo dizer que a tese ou a dissertação ela é igual um caminhão de melancia. Ela vai se ajustando conforme vai andando. A carga vai ajustando conforme vai andando. É isso mesmo, porque a gente se deparou, né, com vários entraves, né? E o principal é dado. Sim. Você tem que ter o dado para fazer uma pesquisa do jeito que você quer. A gente esbarrou no dado que era histórico de vazão pluviométrica, né? O histórico da vazão de água da propriedade. A gente não tinha. A gente poderia traçar a partir da pesquisa, mas anterior não. Então é um dado importante, que limitou, de certa forma, algumas análises. E ainda teve um outro fator limitante nesse intervalo aí, que foi um negócio chamado pandemia. Teve uma pandemia. Você pegou bem no meio da pandemia, bem no meio da pandemia. Seu mestrado. E foi bem antes das visitas técnicas. Você não podia nem ir a campo fazer coleta, nada. Não, tive que esperar. Deu uma atrasada justamente na minha defesa, minha qualificação por conta da pandemia, que eu peguei em cheio a pandemia. Sim. Mas, assim, consegui fazer as visitas, seguindo o protocolo. Eu fiz várias visitas em loco, foi questionário, foi entrevista. Então, ela atrapalhou, mas deu para fazer. Que bom. Deu para fazer. Que bom. E, em linhas gerais, nosso objetivo era mensurar, né? Primeiro, era analisar a percepção do produtor no SAF, que era uma das demandas do professor Milton também, entender se o SAF, na consolidação desse SAF, quais foram os desafios dele na prática. Porque a gente já tinha feito um estudo antes,
de viabilidade econômica de SAFs, junto com o professor Régio. Uhum. E a gente fez uma aplicação de um arranjo estruturado pelo professor Mildo, professor Marco Arcoverde, e ali a gente traçou uma ideia prática de como implementar um SAF que seja rentável. Uhum. E na nossa dissertação a gente quis fazer o outro caminho, a perspectiva de quem estava implantando Tá. esse SAF. Então a gente conseguiu traçar essa perspectiva. Então um dos objetivos era esse, a perspectiva. Como que foi a Você consolidação? conseguiu unir as duas coisas na sua dissertação? Consegui. Pegou um conteúdo lá de uma disciplina lá do Peguei. de controladoria. Que bacana, que bom. E deu para casar na nossa linha de pesquisa. E aí a segunda parte era mensurar, né, economicamente a valoração, né, do serviço ecossistêmico, produção de água, dado o estudo de caso. Uhum. E o terceiro era criar um modelo que pudesse ser replicado para que o nosso estudo saísse da dissertação e pudesse, quiçá, se tornar uma ferramenta de política pública. E essa é a ideia, né? A gente está na academia, num órgão, numa instituição pública, né? Exato. Custeada pelo imposto do brasileiro, e a gente tem que produzir algo que vá realmente contribuir com a sociedade, né? E que bom, né? Que você conseguiu produzir algo interessante. Sim, mas é demanda de funcionário público, né? Funcionário público tem essa preocupação. É verdade. O impacto, né? E no final das contas a gente conseguiu atender esses 3 objetivos. A parte do objetivo foi cumprida. Tá atendida. Outros desafios foram a questão da metodologia, né? O que aplicar, como aplicar, qual a melhor forma de se aplicar e como discutir esses resultados com a academia. Né? Porque quando a gente trabalha como a gente estava inserido na economia ecológica, são poucos os professores que estão nessa linha de pesquisa. Uhum. Então, a dificuldade de apresentar, eu tive muita dificuldade de apresentar em banca, seja defesa, seja qualificação, seja projeto. Por não ter pessoas para manter a banca. Pessoas que estavam conciliadas no tema. Graças a Deus, a gente conseguiu o apoio do professor Arnaldo Cefete Minas, que está ajudando a gente agora nos artigos de valoração. Uhum. O professor Arnaldo é show de bola. Legal. E ele participou já de programas em Minas Gerais, de produção de água. Uhum. Então, deu um ganho efetivo na nossa pesquisa. Sim. Mas é uma outra dificuldade que a gente teve também, como compor banca, né? Compor banca e trazer para a academia a nossa pesquisa no nosso viés, para que ela não fosse, tipo, de repente eu estou falando uma coisa que eu não poderia estar falando. E não porque eu estou errado, mas é porque a pessoa que analisa de outra forma. Entendi. Né? Foi uma dificuldade, mas deu certo, a gente conseguiu. Assim. Você consegue explicar para a turma a metodologia que você usou, assim, de uma forma bem clara, dinâmica, rápida, assim, sem muita complicação, uma linguagem acessível, se é que é possível, né? É possível. A gente pensou na pesquisa como um mecanismo, né? Como um desenho. De certa forma, foi um desenho. A gente utilizou uma ferramenta chamada análise expedita, que ela coloca em 4 fases algumas etapas para a gente fazer a nossa dissertação. Como era um estudo, uma pesquisa exploratória, pouco se falava disso, então a gente conseguiu surfar com essa metodologia. No geral, a análise partiu de dados contábeis que os proprietários tinham, porque eles tinham esse zelo por dados, e a gente conseguiu utilizar esses dados e validar esses dados na pesquisa para subsidiar aquela informação, quanto que custou para implementar esse SAF. Legal. Aí essa foi a primeira parte. Uhum. Outra parte, que a gente analisou qual que era a receita que eles estavam tendo com os SAFs consolidados e se essa receita estava valendo a pena, se tinha viabilidade econômica com o modelo que eles estruturaram. Entendi. E a outra parte foi analisar com visitas em loco e tal, essa questão da captação de água, da produção de água, se realmente existia um efeito com os SAFs nessa produção de água, se estava realmente tendo produção de água, que é o caso que eu comentei contigo agora, da mina do poço, né? Que se tornou uma mina d'água. Isso, tornou uma mina d'água. Então, vários elementos foram sendo construídos para a gente chegar ao cálculo que a gente queria, que é qual seria o valor de uma produção de água se aplicada a esse estudo de caso. Legal. Então, a gente entendeu que o custo de reposição da área, que é outro método que a gente utilizou, era X reais. Uhum. E a gente entendeu que o custo de oportunidade que ele estava deixando de agariar no mercado era XY, por exemplo. E a gente cruzou essa informação junto com a receita financeira dele. Entendi.
para chegar, olha, ele consegue, a partir desses dados, ter viabilidade econômica e ter retorno econômico se ele tivesse um programa um programa de serviços ambientais que remunerasse ele por X valor. Legal. E aí ele conseguiria fazer frente a todos os dispêndios que ele teve com a reposição e ter lucro. Essa que era a nossa ideia. Essa foi a nossa ideia e a gente conseguiu colocar no papel. Por isso que eu falo que como se foi um estudo de caso, a ideia de aplicar no estudo de caso ia ser diferente de uma replicação. Por isso que a gente criou o modelo. Legal. Antes da gente dar continuidade e saber a conclusão de fato desse belo trabalho, eu quero fazer um agradecimento especial aí aos nossos apoiadores, né? O Recanto do Criador, aqui de Dourados, aí um grande apoiador aqui, até fornecendo aí alguns brindes, né? Alguns regalos aí para os nossos visitantes, nossos convidados. Então, um grande abraço aí lá para o Clayton, nosso apoiador lá do Recanto do Criador. E também o nosso apoiador Everton, lá da AgroAmaro, né? Everton aí, outro grande apoiador aí da AgroAmaro, que nos incentiva bastante aí na produção de conteúdo e material importante para vocês. Mas vamos lá, vamos para a parte importante que interessa, assim, para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. Vamos falar da principal conclusão, assim, a principal observação que você teve aí no seu trabalho. Falou, ó, isso aqui foi a cereja do bolo do nosso trabalho, isso aqui é fundamental, né? E aquela, não dá para deixar de faltar aquele parágrafo final, né? Não dá para deixar de falar daquele parágrafo final. Perspectiva, né? O que fica para o futuro daqui para frente? Sim. A conclusão da nossa dissertação, eu falo nossa porque ela foi construída com várias mãos. A várias mãos. Várias mãos, né? Sem dúvida. Desde orientador, co-orientadora, professor e professor de disciplina, colega de classe, que a gente teve oportunidade de conhecer, de trabalhar junto, né? Sim. A principal conclusão foi que o programa de PSA, produção de água, ele é eficiente, ele é eficaz se ele atender a duas coisinhas básicas, né? Se ele atender ao objetivo que ele foi fundado, né, formulado, que é produzir água de fato, e se ele atender a expectativa de quem está produzindo. Sim. Então, se o produtor está aceitando permanecer no projeto e está aceitando a remuneração dele, beleza, temos um ponto positivo aí. O nosso estudo analisou o PSA aplicado em estudo de caso e percebeu que ele não era o mais caro dos programas regulamentados no Brasil. Certo. Ele não seria o mais caro, então ele teria uma margem para figurar entre os programas nacionais. Então ele seria, de certa forma, viável. E outra parte que a gente analisou, que eu acho que é essa cereja do bolo, foi quando a gente conseguiu analisar o índice de valoração. Que a gente usou esses dois métodos que eu expliquei antes, que era o custo de reposição e o custo de oportunidade. A gente conseguiu informar isso através de um índice. O que seria esse índice? Olha, eu estou localizado na região da Grande Dourados. Eu tenho uma oportunidade de trabalhar com grãos, certo. Soja, milho. É melhor trabalhar com grãos, soja e milho ou produzir água? Entende? E aí o índice me dá esse dado. Mas para construir esse índice, a gente teve que penar um pouco, né? Entendi. Mas assim, se o índice for positivo, vale a pena produzir água. A gente só não conseguiu cruzar um índice positivo dos nossos resultados quando a gente comparava a produção grãos em produção soja, milho, inverno e verão. Que aí, nesse caso, seria mais vantajoso a produção soja, milho, as duas culturas no ano. Mas em comparação com pecuária e em comparação com só soja, só milho, até mesmo com o arrendamento do solo, arrendamento da terra para plantio de soja, sim, aplicando um plano um programa de plano de pagamento por serviços ambientais aos valores que a gente identificou, era mais viável trabalhar com produção de água. De água. Olha que interessante. Claro que a gente não pode estratificar e ampliar isso para propriedade rural inteira ou para outras propriedades. Cada caso é um caso e é algo muito específico, né? Sim, sim. Que legal, cara. Que bacana. Um baita de um resultado que, para ser sincero, a gente não espera. A gente espera o contrário, né? Que produzir o soja é mais vantajoso, sem dúvida nenhuma. A gente tem isso na cabeça, né? Ou até mesmo o milho, né? Mas que bacana, cara. Essa realmente é a grande cereja do bolo, né? E para quem se interessar aí pela dissertação do Alexander, né, a gente vai deixar o link aqui abaixo no vídeo para que você possa fazer o download e ler todo esse trabalho. Tem artigo publicado já também, né? Tem submetido, publicado. Alexander vai disponibilizar para a gente os links depois desses artigos para que você também possa ter acesso aí
e ler esses trabalhos na íntegra, conhecer a metodologia e tudo mais, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para outras pessoas que pesquisam esse tema, né? Sim, sim. A ideia é essa, contribuir. E falando assim de pesquisas futuras, o que você acha que vai acontecer daqui para frente, assim, já que nós estamos falando de contribuir com outras pesquisas? Eu acho que a ideia, o que acredito e o que vai favorecer é justamente na questão da política pública mesmo. Sim. Porque várias pessoas pesquisam política pública no Brasil, várias pessoas analisam política pública no Brasil, tem ministério de rodo para fazer isso, Sim. e a demanda ela é constante. Recursos hídricos é foco, é tema, é hot. Então, tipo, o que agrega em perspectiva futura existem novos métodos, existem mais métodos e eles podem ser analisados e, quem sabe, eles podem ser melhores. Entendi. Que bacana. Então, a ciência é justamente essa, né, Alexander? Esse é o professor João Borges lá sempre fala, né? O pouquinho que você conseguir contribuir com o seu trabalho, com a sua dissertação para a ciência do Brasil e do mundo, você já fez um grande feito, né? Algo Exato. muito importante. E acredito, sem dúvida nenhuma, tenho plena certeza de que você contribuiu bastante aí com esse trabalho. Nosso programa de pós-graduação, ele é referência no Brasil já. Nós temos mais de 10 anos no nosso programa, formando mestres e doutores aí com qualidade acima de tudo. E você está aí, um exemplo vivo aí de um trabalho excelente que saiu do nosso programa, levando ciência, conhecimento e informação para o agronegócio. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, por tudo isso que você conseguiu produzir, pelas publicações, aquelas que ainda virão, e mais uma vez agradecer a sua presença aqui no podcast Agrociência, que nosso propósito, nossa proposta é essa, né? Trazer aquilo que é feito lá dentro da academia para que outras pessoas tenham acesso de uma forma mais leve, mais dinâmica, mais descontraída, mais tranquila e fácil de entender e compreender. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua generosidade de vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, eu acho um trabalho fenomenal que o senhor está fazendo, de trazer justamente essa perspectiva da academia para o público, que é uma coisa que a gente sente necessidade de fazer. Eu estava até comentando no começo da entrevista que eu tinha muita vontade de explicar para meu pai e para minha mãe como é que funciona isso, porque eles participaram das minhas bancas e muitas vezes eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas agora, como que é o nome do seu pai e sua mãe? Lud e Valdete. Aí eles vão assistir agora lá, vai entender. com certeza, mandar um abraço aí. Lud Valdete. E a Valdete. É isso aí, pessoal. Muito orgulho aí do filho de vocês. Espero que vocês entendam agora. E se não entender, faz um churrasco lá, convida o Alexander e pede umas explicações. Eu explico de novo. Em suma, é isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. E estamos aí. Precisando, a gente volta. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer você, a sua presença até aqui, esse momento com a gente, assistindo nosso vídeo. Então, você que gostou, compartilha com outras pessoas que tenham interesse também pelos pagamentos por serviços ambientais. Curte o nosso vídeo, compartilha, segue a gente nas redes sociais e aqui no YouTube também, ou no Spotify, onde você estiver nos assistindo, ou em outras plataformas de streaming. Beleza? Então ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!